Essa é a defesa da tese de doutorado, aprendizagem profissional de adolescentes entre a hereditariedade proletária e a emancipação transcendente. A tese está focada no estudo da adolescência, principalmente aqui no Brasil, em relação à aprendizagem profissional, e no século XXI, que é o nosso século, né? Nós temos aqui como bancas, na titularidade, a presidência da banca é a professora orientadora, a professora Josiane Rose Petri Veronese, que faz parte, na verdade, integra, mas não integra, né, professora banca, como orientadora, e temos a professora Olga Maria Bosch Oliveira, Aguiar de Oliveira, que é professora vinculada à Universidade Nacional de Brasília. Temos também a professora Rosiana Maria Alencar de Araújo, vinculada à instituição Univale, e a professora Geralda Magela de Faria, vinculada à Universidade Federal. Como suplentes, nós temos a professora Sandra Muriel Zadrowski, Zanetti, e a professora Maíra Silveira, que estão na suplência dessa banca. O tema da tese é aprendizagem, o trabalho protegido de adolescentes. A delimitação do tema é a aprendizagem profissional, ou seja, a preparação do adolescente para o trabalho, e como isso se dá nesse século XXI entre a hereditariedade proletária e a emancipação transcendente. A formulação do problema é se o formato da aprendizagem que hoje é oferecida ao adolescente, ele consegue ou não, pelo sistema de cotas, promover a emancipação do adolescente, ou se ele apenas perpetua a condição proletária. Perpetuar a condição proletária aqui é no sentido de que se mantém a condição de trabalhador assalariado em funções de qualificação reduzida. A hipótese que eu trabalhei na tese foi o formato de aprendizagem profissional oferecida a adolescentes no Brasil, pelo sistema de cotas, além de insuficiente no quantitativo, não alcança o ideal de efetividade emancipatória que a formação crítica deveria propiciar às novas gerações na ótica da doutrina da proteção integral. O objetivo geral da pesquisa foi analisar por que a aprendizagem profissional oferecida a adolescentes no século XXI no Brasil perpetua a condição proletária e quais seriam as medidas ensejadoras a impulsionar a transcendência emancipatória na ótica da doutrina da proteção integral. Como objetivos específicos da pesquisa, nós temos a doutrina da proteção integral. Essa foi um grande aprendizado para mim no decorrer dessa pesquisa, inclusive foi, eu acho, a parte mais trabalhosa para mim da pesquisa foi a doutrina da proteção integral, porque há um déficit no aprendizado do direito em relação a isso, né, a esse tema, o tema da criança e adolescente. A gente passa meio que de uma forma mais rasa, né, na universidade, e acaba, muitas vezes, a gente trazendo uma cultura totalmente dissonante do que as legislações mais modernas, mais atuais e promovedoras do acolhimento da criança e do adolescente acabam promovendo. Então, essa parte da tese ela foi bastante difícil para eu estudar, conhecer, sair do menorismo e ir para a ótica da proteção integral. Esse foi um grande desafio da tese para mim. Também o direito à educação, o trabalho e a educação escolarizada, o novo ensino médio, a tese aborda, faz uma análise crítica em relação ao novo ensino médio, a aprendizagem profissional de adolescentes, a geração Z, a geração alfa e a geração que agora se anuncia, que é a geração beta, quem são os adolescentes que integram essas gerações e como eles vão se mostrar, aparecer nesse século XXI, o desalento subjetivo presente na reprodução da hereditariedade proletária e a transcendência emancipatória, e aí vem
eu acho que a grande inspiração da tese, que é o sentido fraternal, né? O espírito fraterno, o enlace fraterno, que é o que faz com que a gente consiga promover isso. A metodologia da tese tem como abordagem o método hipotético-dedutivo. Como método de procedimento, a tese é monográfica, e as técnicas de pesquisa elas são bibliográficas e documentais. Eu não fiz pesquisa de campo, embora tenha tido uma pequena experiência no nosso laboratório lá do próprio TRT, que tem hoje um sistema de aprendizagem implantado em ampliação. Eu tive oportunidade de ter esse contato concreto, né? Mas a tese em si ela está pautada numa pesquisa bibliográfica e documental. A tese ela começa com a introdução da principal fonte de inspiração que me fez entrar nessa pesquisa, que foi uma reclamação trabalhista. Eu estava na vara de Imbituba, Dr. Manuel Bertoncini, Dr. Vinícius estão aí, né? Eu estava na vara de Imbituba, e, numa sexta-feira, entrou um jovem, um adolescente de 16 anos, não, de 15 anos, e foi pedir uma autorização para trabalhar. Ele chegou com uma carta de emprego, né, proposta de emprego, e disse, olha, eu tenho aqui uma proposta de emprego e eu preciso trabalhar, e me disseram para procurar a juíza para pegar aqui uma autorização para trabalhar. E foi muito interessante, primeiro, porque ele foi no local certo, né, que é a Justiça do Trabalho, que era o local que ele fosse. Depois, ele, um menino bem jovem, com 15 anos, entrando na Justiça, indo falar com a juíza, achei isso bastante irreverente, né, como é a própria geração que não tem esses paradigmas mais cristalizados de hierarquia e temor reverencial. E, depois, o fato dele ter colocado em questão um problema real que a gente constatou naquele processo, que foi o problema de não haver em Imbituba um sistema de aprendizagem profissional. Nós não tínhamos lá em Imbituba. Então, eu chamei o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho veio, e a Procuradora do Trabalho, a doutora Márcia, ela me dizia o tempo inteiro, doutora Ângela, não dê autorização, não dê autorização, não dê autorização. Mas veio a mãe do menino, com 5 filhos, premida pela necessidade, empregada doméstica, tendo que sustentar as crianças, e ela me disse, olha, eu preciso que ele trabalhe. O que nós vamos fazer? Eu preciso que ele trabalhe. E o pai não pagando pensão, já tinha desaparecido no mundo. E aí nós começamos a costurar uma forma de atender a necessidade e também inserir esse adolescente num sistema de trabalho protegido. E aí as instituições foram chamadas, Ministério do Trabalho, Ministério Público já estava, veio o Sistema S junto, né, o Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, e veio para promover a inserção desse adolescente, então, num sistema que pudesse. E acabou se construindo em Imbituba a aprendizagem profissional de adolescentes, que depois, hoje funciona com 100, 200 adolescentes sendo formados a cada semestre, a cada ano, e sendo inseridos nas cotas de aprendizagem, de uma forma a concretizar esse direito. Mas, ao mesmo tempo em que isso aconteceu, veio também o questionamento, será que esse sistema, que além de não oferecer, porque, observem bem, as empresas sequer cumpriam as cotas lá, porque não tinha o sistema de aprendizagem, não tinha nem a exigibilidade que elas cumprissem as cotas, porque não tinham os jovens, os adolescentes aprendizes para entrarem nesse sistema de trabalho. Então, começou a surgir a seguinte dúvida, será que esse sistema, além de ser insuficiente na questão de cotas, ele ainda é hábil a promover uma emancipação do adolescente, ou ele simplesmente ocupa o adolescente para ganhar um trocado ali enquanto está trabalhando, né? Ganhar uma quantia mínima ali, que é sempre pautada no salário mínimo, mas pelo número de horas que eles ficam disponíveis, e suprir uma necessidade imediata, ou ela consegue promover algo mais do que reproduzir exatamente aquela condição de pobreza que vai se
se buscar no trabalho apenas atender às necessidades básicas. E, a partir daí, então, veio a pesquisa, surgiu com os objetivos que eu vou procurar mostrar para vocês agora. Começou a investigação pela doutrina da proteção integral. Como disse a vocês, foi uma parte difícil para mim da tese, porque era um tema bastante desconhecido para mim. Saí da ideia do menorismo, a professora Josiane me corrigiu muitas vezes, né? Não é o menor, Ângela. E a gente traz isso no vício de linguagem, né? E a gente quer proteger o menor, inclusive o professor André Viana Custódio, que fez parte da banca de qualificação da tese, chamou a atenção para o fato de que a gente, quando vai tratar da criança e do adolescente, a gente trata do presente. Eles não são interesses futuros, de futuras gerações, mas são interesses presentes. São pessoas que estão vivendo hoje, né, numa idade que precisa mais cuidado, mais desenvolvimento, mais proteção do que qualquer outra fase da vida. Então, também fiz um recorrido sobre como a doutrina da proteção integral ela avança, né? Ela começa colocando a criança como um sujeito de direitos e não como um objeto de proteção, um objeto de cuidado, mas como um sujeito que tem direitos. E aí eu descobri essa inglesa, que foi notável, né? Ela escreveu uma carta em 1924, fazendo uma declaração sobre os direitos da criança, né? E essa carta inspirou depois outras declarações, a própria declaração de 1924 dos direitos da criança, e também inspirou depois a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959. Ela dizia que cada geração de crianças oferece à humanidade a possibilidade de construir o mundo de seus destroços, né? Depois nós temos no artigo 227 da nossa Constituição estabelecido o melhor interesse da criança como o ícone da doutrina da proteção integral no nosso ordenamento jurídico, está no artigo 227 da Constituição, que vai buscar a proteção integral da criança. É interessante a gente observar que, apesar da Constituição ser de 88, a inspiração dela pautada, esse artigo ele surgiu dos estudos que estavam sendo feitos para a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. A Convenção saiu um ano depois, mas a inspiração desse artigo está pautada justamente no que foi, nos estudos que estavam sendo feitos na época. E foi muita disputa, né? No livro da professora Josiane, a gente tem, inclusive, uma foto das pilhas de processos, de assinaturas, que foram mais de 1 milhão de assinaturas, né, em prol da aprovação dos direitos da criança na Constituição da República. Nós temos também no Brasil o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Esse sistema, dentro do direito, ele é pautado pelos tratados internacionais, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também ele é integrado pelo conjunto de órgãos, institutos e agentes e atores sociais que interagem na defesa dos direitos da criança e do adolescente. A família, a sociedade, o Estado, os conselhos tutelares, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Poder Judiciário e tantos outros órgãos mais também fazem parte do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E é incrível a gente ver como nós temos uma estrutura forte e, ao mesmo tempo, um déficit de efetividade em muitas das nossas práticas, né? Porque a gente ainda vê milhares de crianças e adolescentes ainda sujeitos à violência, à exploração, ao descuido, ao distrato, o que nos mostra que, muitas vezes, só as estruturas estabelecidas não dão conta do que é preciso ser feito. É preciso algumas revoluções sistêmicas dentro da sociedade para que as estruturas sofram transformações efetivas. A educação por toda a vida está na nossa Constituição também. A infância e a adolescência são períodos cruciais, apesar da Constituição dizer que a educação é algo para a vida inteira. Nós temos períodos que são muito importantes, porque a nossa capacidade de assimilação e a forma como vai ser estruturada a nossa visão de mundo é fortemente impactada. E, por isso,
precisamos de políticas públicas de peso e investimentos vultuosos na educação. Não se pode economizar com educação. Quando se economiza com educação, se gasta com violência, com crime, com desordem. Nós precisamos investir na educação. A relação entre trabalho produtivo e educação escolarizada, ela é algo que está marcado desde a nascente do sistema educacional. Nós somos educados muito por trabalho, e aqui eu estou falando de uma área que é absolutamente técnica. Eu fiz o curso de Direito para trabalhar, né? E a gente tem um grande apelo em relação à formação profissional das pessoas. Por quê? Porque dentro do sistema capitalista de produção, ou de qualquer outro sistema que a gente observe dentro no nosso mundo, mesmo o sistema comunista, toda a riqueza se produz pelo trabalho. E nós precisamos, por isso que nós trabalhamos, nós precisamos trabalhar para produzir e gerar riqueza e, assim, obter o nosso sustento. Então, o trabalho tem uma importância crucial, embora não seja o centro de tudo, né, professora Rosiana? A professora me chamou a atenção desse aspecto na qualificação da tese. Embora não seja o centro de tudo, ele é, sem dúvida, ele ocupa uma centralidade dentro do sistema capitalista e dentro de qualquer outro sistema de trabalho, que é de prover o sustento das pessoas de uma maneira honesta, principalmente isso. Nós temos no Brasil a educação, apesar de ter todo um arcabouço constitucional e legal que a proteja e a defenda. Nós temos no Brasil hoje 11 milhões de analfabetos, e 1/3 da população brasileira é de analfabetos funcionais, ou seja, de pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem entender o que leem e o que escrevem, não conseguem compreender. Esses dados eles são alarmantes, porque se nós pegarmos a população do Rio Grande do Sul, estado que eu nasci, 11 milhões é maior do que a população do estado do Rio Grande do Sul inteiro. É como se o Rio Grande do Sul inteiro fosse analfabeto. Ou, então, vamos imaginar Santa Catarina, que tem 7 milhões e 700 mil habitantes, é mais do que o estado de Santa Catarina, 11 milhões de analfabetos. Então, é um índice muito desafiador. E a alfabetização de uma pessoa é algo muito notável, é algo espetacular. Eu, inclusive, fiz uma referência na minha tese, em homenagem aos meus ancestrais, lembrando de quando a Dona Eva, ela era mãe do meu padrinho, e ela era analfabeta, e ela aprendeu a ler e escrever, né, Álvaro, quando ela já tinha idade muito avançada na vida. E eu lembro dela juntando as primeiras letras para ler o Almanaque Brasil. É um almanaque de horóscopo, de piadas, que a minha avó, a Alzira, comprava todo ano, né? No começo do ano, comprava para ver como é que ia ser aquele ano, e a Dona Eva juntando as letras para poder compreender o Almanaque Brasil. Então, foi, para mim, para o meu olhar adolescente, eu olhava ela como... Naquela fase da minha vida, ela era uma velha, provavelmente ela tinha a minha idade. Mas eu olhava e eu dizia, meu Deus, olha o esforço que ela está fazendo, né? E nós temos ainda um grande desafio, que é a relação entre educação e desemprego. Não há uma relação direta, embora a educação tenha toda essa importância, ela transcende a questão da empregabilidade das pessoas, né? Porque nós temos um déficit de empregos muito grande, nós estamos num momento de transformação. Acho que eu até penso que estamos sempre, né? Nós vivemos mais porque estamos no nosso presente, mas todas as fases são fases. Acho que a humanidade está o tempo inteiro nesse movimento de transformação. E, então, não há uma garantia de que a pessoa, tendo uma escolaridade, ela vai ter o trabalho, a profissão que ela escolheu, ou algo assim, né? Então, há ainda esse déficit. Agora, uma coisa é certa, sem a escolaridade, sem a educação e sem uma formação adequada, a vida é muito mais difícil. É muito mais difícil. Há eventos de sorte, mas a gente... Tem coisas que é melhor a gente pegar com a mão quando a gente pode, do que contar com a Mega-Sena, né? Aí nós temos o problema do ensino médio, né? O ensino médio, eu inclusive fiz uma pequena brincadeira com meus sobrinhos quando eles estavam começando o segundo grau e desistiram
de estudar. No primeiro ano, eles abandonaram o segundo grau. E para eles retornarem, né? Eu fiz uma aposta bônus assim, retornem que vocês vão ser premiados, né? E porque me espantou muito eles abandonarem os estudos no primeiro ano do segundo grau. Por quê? Porque na verdade por mais crítica que a gente possa fazer à reforma do ensino médio, e que eu acho que deve ser feita, ela ainda tem uma defasagem. Nós temos uma realidade contundente que marca o ensino médio brasileiro, que é a defasagem entre a idade série, a alta reprovação no primeiro ano, o baixo aprendizado, a desigualdade escolar, o desinteresse e a falta de orientação profissional na escola. Então, esses problemas do ensino médio, a gente vai ver que me parece que essa formação tecnicista que está sendo proposta pelo novo ensino médio, ela não vai atender essas questões, ela não vai atender, ela vai procurar formar técnicos para o trabalho, e talvez para um trabalho que nem exista mais quando eles chegarem, porque a velocidade com que as profissões estão se extinguindo é muito rápida. Nós temos também a necessidade de, então, fazer uma formação crítica. E essa tese se orienta pelos ensinos de Demerval Saviani, que vai falar de uma pedagogia histórico-crítica que deve promover o desenvolvimento da consciência crítica, o estímulo ao pensamento reflexivo, o incentivo à participação ativa, o fortalecimento da autonomia dos indivíduos e a formação de pessoas capazes de compreender a realidade e atuar de forma consciente. Na seção 3 da tese, eu vou dar uma aceleradinha, porque meu tempo está quase esgotando, eu vou falar sobre, então, o trabalho infantil, sobre as piores formas de trabalho infantil, a idade mínima para o trabalho, a aprendizagem profissional e as ações em rede. Em relação ao trabalho infantil, tem duas questões que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é que nós temos um universo de pessoas adultas desempregadas. E a segunda é que nós temos crianças trabalhando. Então, essa contradição nos leva aos mitos que nos prendem ao trabalho infantil, né, Sinara? E que vão trazer que é melhor trabalhar do que roubar, como se a criança só tivesse duas oportunidades: ou ela trabalha ou ela rouba. É melhor estar trabalhando do que estar na rua, ou seja, não tem direito a ter uma casa, a ter um lugar, um espaço seguro em que possa se desenvolver, e tantos outros mitos. Nas piores formas de trabalho infantil, eu não poderia escrever essa tese sem fazer uma menção a um tema angustiante da nossa história, que é a escravidão transatlântica e a dizimação dos índios, dos povos originários do nosso país. Então, eu abro essa parte da tese falando justamente disso, né, porque a primeira forma de trabalho infantil que nós tivemos no Brasil foi o trabalho infantil indígena, de crianças indígenas que eram seduzidos ao trabalho em troca de quinquilharias. A segunda forma de trabalho infantil que nós tivemos no Brasil, de exploração de trabalho infantil, foi a escravidão transatlântica. Para se ter uma ideia, mesmo depois da lei do ventre livre, a criança que nascesse e que então seria livre, né, já nasceria livre, ela ainda assim teria que trabalhar na casa do senhor até uma certa idade, depois até os 21 anos, se ela precisasse se sustentar. Então, era uma liberdade condicionada à necessidade. A exploração, a venda, a compra, venda e tráfico de crianças para o trabalho forçado é uma realidade no mundo e ainda também no Brasil. Exploração sexual de crianças. Nós estivemos numa caravana agora pelo Oeste, com a presidência do tribunal, e visitamos a Justiça Estadual em vários locais. Em todos os locais, eu perguntei qual é o pior crime que tem aqui. E o pior crime que existe ainda, o pior não, o mais recorrente, não o pior, o mais recorrente ainda ligado a crimes de violência sexual, principalmente de crianças vulneráveis. Recrutamento forçado para conflito armado, tráfico de entorpecentes, danos à saúde física, psíquica, mental e moral. Às vezes a pessoa diz, mas o quê? Está trabalhando na família, está ajudando a criar o gado, está isso, mas é uma fase em que a criança está com o seu corpo em formação e ela carregar, vai afetar, inclusive, a sua estrutura óssea. E o trabalho infantil doméstico, que ele é terminantemente proibido, então não dá para contratar uma babá adolescente para cuidar das crianças em casa, né?
Isso. A abolição do trabalho infantil é uma meta universal, está dentro das ODS, como meta para se erradicar no mundo o trabalho infantil até 2025. E o Brasil assumiu esse compromisso. Como idade mínima para o trabalho, nós temos a Convenção 138 da OIT, que disciplina e que vai estabelecer no mundo inteiro a idade de 15 anos. A convenção abre umas exceções ali para países que tenham maior dificuldade. E, no Brasil, nós temos a idade mínima para o trabalho de 16 anos. Mudou bastante, né? Meu irmão está aí, nós começamos a trabalhar muito cedo, ele com 12 ou 13 e eu com 14. E a aprendizagem profissional, a partir dos 14 anos, é permitida no Brasil. Costumamos dizer que a aprendizagem profissional é a forma mais rápida e eficaz de erradicar o trabalho infantil. Sem dúvida, é um mecanismo importante que deve ser valorado, promovido, incentivado e ampliado, mas deve ser visto como forma de transição e não de final. Nós não vamos erradicar o trabalho infantil e nem resolver os problemas das futuras gerações com a promoção da aprendizagem profissional do adolescente pelo sistema de cotas. Isso nós temos que encarar como um sistema de transição, uma forma de transição, porque ele além de ser quantitativamente insuficiente, ele não atende à qualidade necessária para que a gente promova a emancipação dos adolescentes. As ações em redes, eu já falei um pouquinho no início, aí na seção 4, que é a penúltima sessão da tese, eu faço um recorrido sobre a geração Z, a geração alfa, e faço também, de uma forma um pouco mais ousada, uma perspectiva dessa geração que se anuncia, que seria, então, a geração beta, pelo que os estudos me levaram a ver, porque nós estamos passando por mudanças significativas do mundo, né? E precisamos perceber que a geração, apesar delas, antigamente elas eram de pai para filho, a geração, depois esse período foi encurtando, hoje ela é mais rápida, essa troca geracional. Então, nós temos a geração Z, que a tese começa se pautando nela, que é uma geração que já nasce na era dos computadores, que nasce numa fase em que já tem os computadores, a geração alfa, que já é uma geração que nasce quando nós já estamos digitalizados, no mundo digital, e a geração beta, que se anuncia, é uma geração que vai despontar com os desafios da geopolítica atual, mundial, né, que traz de volta os grandes conflitos armados, também a questão relativa aos OVNIs, né, que a percepção de que talvez não estejamos sozinhos, né? Hoje nós temos essa dúvida se estamos ou não sozinhos. Uma geração que também vai estar muito mais conectada. Teve recentemente uma feira científica em que os robanoides, que são os robôs humanos, vieram se apresentar como mais hábeis a lidar com a administrar o mundo, a governança global, do que os seres humanos, porque, afinal, eles não têm sentimentos, então, eles não têm tendências em relação às decisões, né? Podem tomar decisões mais racionais. No Brasil, a adolescência ela é pautada dos 12 aos 18 e a OMS ela pauta dos 10 aos 19. Nós temos, na adolescência, uma construção biológica e também social e cultural, que nós já falamos. O recorte, as futuras gerações, né? Nós temos compromissos não apenas com o nosso bem-estar, nós temos compromissos com o bem-estar de todos os seres humanos e de todas as espécies que habitam o planeta, para além da nossa existência, né? Por isso que tem uma meio piegas, mas que é super verdadeiro, que é aquela frase que diz assim: ninguém tem maior grandeza do que aquele que planta uma árvore cuja sombra nunca irá desfrutar, né? Porque isso significa que planta não para si, mas para alguém que talvez nem perpasse a sua existência. Então, se entende como futura geração aqueles que não nasceram ou não chegaram ainda à idade adulta, e isso nos desponta o compromisso intergeracional, que hoje clama também, Alessandro, pelo compromisso interespécies, né?
e transcendendo a nossa visão antropocêntrica de que somos o centro do mundo, né? Nós não somos o centro do mundo, nós somos uma partícula no universo. A tese também vai dialogar com o recorte de classe, que vai impactar na forma como nós experimentamos ou vivemos a adolescência, né? Como é vivida e experimentada a adolescência segundo a sua classe social. Aqui eu usei 2 autores que eu gosto bastante, e eles vão falar justamente isso. A adolescência não é apenas uma fase da vida ligada à questão geracional, que eu posso dizer, os adolescentes que nasceram entre 2010 e 2020 são assim. Não, ela vai procurar dialogar com os adolescentes que vivenciam essa realidade socioeconômica e cultural, são assim nesse momento. Então, há uma grande importância e uma grande divisão de classe na forma como nós experimentamos a adolescência conforme a nossa condição socioeconômica. E, por fim, o capítulo 5 vai tentar aqui fazer uma abordagem em relação ao que seria essa transcendência emancipatória do adolescente, com base no paradigma da doutrina da proteção integral, e nisso a gente vai ver que nós vivemos um mundo mais complexo. Tem um filme, desculpe, né, até fazer uma citação numa tese, mas um filme do 007, em que a Amy ela vai ao Senado fazer uma explicação, e ela diz assim: esse mundo que nós vivemos é um mundo muito mais nebuloso. Você sabe dizer quem são os seus inimigos hoje? Não sabe, porque é um mundo muito mais nebuloso, muito mais difícil e muito mais problemático da gente representar. Nós temos também a Revolução 4.0, porque, efetivamente, tem impactado desde a Revolução Industrial, nós não saímos dela, né? Nós só fomos mudando os tipos de revolução, mas nós temos, desde a Revolução Industrial, uma mudança significativa no modo de produção e de fazer as coisas, e a Revolução 4.0 ela vem aí retransformar absurdamente a nossa forma de trabalho. Tanto é que nós temos hoje uma revisão das profissões, né? Nós temos profissões que não... frequentemente, os jornais anunciam, né, as profissões que não teremos mais daqui a 10 anos. Né? E a gente tem uma mudança significativa com as novas tecnologias, fazendo muitas das atividades humanas e numa quantidade que nós jamais conseguiríamos fazer. A formação crítica, então, propulsora da resiliência, né? Nós não vamos conseguir superar isso para as novas gerações se nós não fizermos uma formação crítica. Nós precisamos formar pessoas que consigam tomar decisões informadas e bem informadas. Temos que entender também que nós temos o esgotamento de um sistema, de um modelo de trabalho, produção e consumo, que nós não podemos mais pensar com a cabeça do século XX, nem do século XIX, menos ainda, em relação ao trabalho, porque nós não teremos mais... ao mesmo tempo que a economia diz que a gente tem que aquecer a economia, né, a ecologia diz que nós temos que esfriar o planeta. Então, nós temos que fazer uma conexão em relação a isso. Nós precisamos entender que não temos mais como continuar vivendo da forma como vivemos. Temos que mudar, efetivamente. O enlace fraterno é porque o único jeito, e aí eu uso bastante a doutrina da professora Olga, da professora Geralda, da professora Barzotto, em relação à fraternidade, que, objetivamente, talvez, se os robanoides tomarem o nosso lugar, eles tomem decisões racionais, mais importantes que as nossas, e consigam decidir friamente, muito melhor do que a gente decide. Mas eles jamais vão conseguir fazer o que o enlace fraterno pode fazer em relação de um ser humano, na relação de um ser humano com o outro, na relação de um ser humano com o universo, na relação de um ser humano com os seres das outras espécies, no respeito que nós temos que ter por toda a vida do planeta. Então, é só o amor que constrói. Muito obrigada.